Seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania, falando aí do início do ano, como planejar financeiramente o seu ano. Eu recebo aqui a nossa convidada, a doutora Bruna Kuzumoto, que é advogada. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, uma oportunidade aí da gente esclarecer nossos telespectadores aí de como planejar melhor seu 2021. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você pelo convite. Vamos começar, doutora. Qual que é a melhor forma de planejamento financeiro no início do ano? São aquelas tradicionais planilhas? O que eu devo adotar aí para ter uma segurança maior na hora de planejar meus gastos? Bom, a primeira coisa não é só você saber lidar com planilhas. A primeira coisa é você colocar num papel o quanto você ganha. É muito importante, muitas pessoas não sabem quanto ganham. E até o extra, qualquer coisa a mais tem que ser colocado num papel. Então, você coloca no papel quanto eu ganho. Coloca lá uma folhinha sulfite, já que você não gosta de planilha. Isso aqui é quanto eu ganho. Outra planilhinha, outra papel sulfite de quanto eu gasto mensal. Ou seja, o quanto por mês eu tenho que pagar luz, condomínio, alimentos, tudo que é essencial. Essa planilha são gastos essenciais. E a outra planilha são planilhas de que você é essencial. No entanto, não é algo que é para a sua vida, sobrevivência. É importante ter como plano de saúde, cartão de crédito, cheque especial. São coisinhas assim que são muito importantes por questão de juros e necessidade, mas não é algo que vai fazer uma condicional para você sobreviver. Então, tem nessa planilhinha, você consegue ter uma visualização real do quanto você está devendo, do quanto você precisa pagar e do quanto você está recebendo. Por que isso é necessário? Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava o seguinte: tudo que você tem de ideia, se você não coloca no papel, voa. Então, se você não coloca algo para a sua visão assimilar, você não consegue realmente construir uma estratégia de pagamento e de reestruturação financeira. Pois bem, passado esse aspecto, você colocou tudo no papel sulfite, fala, Bruna, mas eu queria algo mais fácil, tecnológico. Existem vários aplicativos de graça, vários apps que você pode baixar facilmente, colocando organização financeira, planilha financeira, no busca de aplicativo, que vai estar lá disponível para você. Não tem segredo. Passou isso daqui, você vai colocar quais são as dívidas que eu possuo e como pagar. É aí que chega o maior desespero das pessoas, Guga, porque ninguém sabe qual dívida pagar primeiro. E aí vem uma questão de prioridade, né? Eu sempre começo a falar primeiramente do condomínio. Por que condomínio? Porque se você deixar de pagar o condomínio, é a única dívida que faz com que você perca seu imóvel. Além da questão do fiador, mas não vem ao caso aqui. Mas o condomínio é muito importante você pagar, ou mesmo negociar, ligar, falar que está desempregado, pedir uma carência de 3 meses, tentar uma renegociação e explicar o motivo pelo qual você está deixando de pagar, que é algo temporário, que você está buscando se recolocar no trabalho, ou que o faturamento da sua empresa está melhorando agora. Então, é importante isso. Então, essa é a primeira dívida que eu falo, é essencial. Depois, você pode passar para as coisas assim, que ainda são essenciais. Luz, água, porque até dezembro eles não estavam cancelando, não estavam cortando nada. Mas agora, gente, ligue e tente renegociar. Eles estão parcelando em 12, 10 parcelas. É só ligar na operadora que você está devendo e falar, olha, eu preciso pagar a conta de água, de luz, de gás e tentar uma renegociação. Se vocês tiverem dificuldade com eles, vocês podem entrar no Serasa. O próprio Serasa está fazendo essa negociação, ajudando o Limpa Nome, que é uma campanha que eles fazem, vocês podem ajudar e realizar isso daí. Então, essas são, eu acho, a priori, essencial, primordial, é isso daí. Passado esse ponto, o que é importante? É você começar a ver o quanto de dinheiro sobrou. Então, por exemplo, eu paguei o essencial, que é para ter uma vida saudável. Uma vida saudável que eu digo o seguinte, eu sempre falo um exemplo, por que é essencial. Se eu deixar de tomar banho, eu não vou conseguir ficar limpa para ir procurar um emprego. Logo, eu não consigo um emprego, porque a aparência no nosso mundo é tudo. Então, isso é essencial. Então, a partir do momento que eu estou com a conta de luz, de água, pago meu condomínio, eu consigo, no mínimo, investir para poder ir procurar um emprego. Então, isso faz com que seja essencial. Passou isso daí, eu vou para as dívidas mais caras. Vamos supor que está sobrando R$100. Gente, R$100 é dinheiro.
Se vocês entrarem no Serasa, existem várias campanhas, inclusive no final do ano teve negociações, o feirão de negociações, de várias empresas, aqueles atacados que vendem imóveis, sabe? Parcela em 300 vezes, vem na televisão, tudo aquelas coisas maravilhosas que a gente fala, nossa, baratinho, vou parcelar tudo. E aí acumulo muito baratinho, né? E aí você fica com aquele cartão de crédito enorme e você não consegue pagar. Pois bem, nesse momento, se sobrar R$100, você coloque na sua planilha o quanto você está devendo e para quem você está devendo. O primeiro ponto que eu falo, o que é essencial você pagar? O que tiver o maior juros. Por quê? Quanto maior os juros, mais complicado fica de você pagar, porque a dívida vai aumentando até não poder mais. E quais são essas dívidas, né, a priori? Cartão de crédito e cheque especial. Esses são os vilões de toda a população brasileira, né? Porque não existe um limite de juros. Existe uma média legal que o Banco Central impõe, que é uma média que a gente verifica o seguinte, olha, quanto está os juros no banco A e X? Faz um somado, uma média esse. Então, pode variar, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. A média de juros de um cartão de crédito por mês é 15%. Então, vai variar entre 18, 20 até 12, 11. Essa variação é permitida. Depende muito do risco do cliente, do quanto ele consome, muito do perfil do cliente. Portanto, mas não deixa de ser um juros alto. E bem difícil de virar, né? Renegociar e virar uma bola de neve. Então, esses dois são os principais dívidas que você precisa pagar. Agora, passar esses dois pontos, Bruna, não consigo pagar, mesmo que eu negocie, parcele, não entra as parcelas de R$100, eu consigo pagar. Então, deixa esse no stand-by e vai pagar o outro essencial. Por que eu falo stand-by? Porque o banco ele começa a te cobrar. Lógico, você vai perder todo o seu crédito, o seu score vai cair, vai ficar negativado, mas vou dar uma dica. E não estou falando, não estou incentivando, mas vou dar uma dica. Quanto maior o prazo do débito, maior o desconto. No entanto, é necessário fazer estratégia para isso, buscar um advogado especialista em direito bancário para que possa te orientar melhor e fazer essa intermediação entre o banco e o devedor. Porque muitas vezes isso também pode piorar a sua situação se você não tiver acompanhado de uma assessoria jurídica referente a isso, tá? Então, acho que essas são as principais dicas que eu dou a priori para a sua pergunta. Agora, Bruna, dentro do contexto de algumas coisas que você falou, como tomar cuidado com o cartão de crédito? Olha, gente, o cuidado com o cartão de crédito é o seguinte, o banco, ele ganha te emprestando dinheiro, então ele te dá limite. Logo, você fica super feliz. Todos os brasileiros têm o hábito de gastar com o que não tem. Então, eu preciso comprar uma televisão. Eu tenho um limite de R$1.000, só que eu recebo 2.000 de salário. Será que vale a pena você comprometer esse R$1.000, esse seu crédito que você tem? Será que você vai conseguir pagar com os R$2.000, sendo que você tem todo um custo essencial para pagar? Qual é a dica que eu dou? Diminua o limite do seu cartão de crédito. Se você não tem controle financeiro, se você age com impulso, ou seja, você está ansioso, vai no shopping, compra um cafezinho, uma balinha, tudo isso é dinheiro, gente. Você vai somando, dá R$100 no final do dia, almoço fora de casa, tudo isso você vai passando no cartão de crédito. E eu escuto muito essa desculpa. Mas eu ganho pontos, doutora, no cartão de crédito. Super legal, mas você tem controle? Não, a maior parte não tem. Então, a sugestão que eu dou para você ter um controle, diminua o limite do seu cartão. Você pode ligar para a operadora do cartão de crédito e falar, olha, ao invés de 2.000, 1.000, eu quero 500. Porque esse 500 é o limite que eu tenho para gastar com, por exemplo, manutenção residencial, manutenção do veículo, é o que eu posso pagar. Porque parcelar a fatura do cartão de crédito, gente, é algo que vai destruir a sua organização financeira pelo menos em 1 ou 2 anos. Interessante essa questão e os empréstimos bancários, né? Que na verdade, geralmente a pessoa faz um empréstimo aí para socorrer no momento difícil e quando ela vê, ela vai pagar 3 vezes o valor. Como negociar, numa vez, doutora, que eu estou pagando uma parcela que está pesando no meu bolso e o banco às vezes é inflexível, obviamente. Você assinou um contrato, ele tem o direito de te cobrar. Bom, gente, antes de falar como negociar, eu vou falar uma coisa que é muito importante você ter consciência. Toda vez que você vai pegar o empréstimo bancário, você tem que analisar não apenas o valor das parcelas mensais, que a maior parte do brasileiro fala, R$1.000 por mês eu consigo pagar, tá tranquilo, vou fechar. E todo mundo faz isso. Ocorre que o mundo é algo que pode acontecer, fatos exteriores, algo imprevisível. E aí o que acontece? Vem uma pandemia, por exemplo, que tira totalmente a sua segurança financeira.
e aí você não consegue mais pagar R$1.000. E aí você começa a ligar para o seu gerente, aquele gerente que é super amigo, que, pô, fez um ótimo preço para você conseguir te financiar um veículo, ele fala, você tem que pagar a qualquer custo. E aí você vai olhar, você está com juros que você poderia negociar em outro banco, por exemplo, de 1,5 com juros de 3. E não está ilegal, tá? Na taxa média de mercado. E aí você faz o quê? Você entra em pânico, porque você não analisou isso. Então, antes de você falar em renegociação, primeira dica que eu dou, vai realizar qualquer tipo de pedido de financiamento, de empréstimo para o banco, leia as cláusulas do contrato. Ou seja, verifique o custo efetivo do contrato, se a taxa de juros está correta ou não. E, principalmente, quais são as consequências se você ficar inadimplente. Todo mundo parte do princípio que você nunca vai ficar inadimplente. Ninguém quer ficar inadimplente. Mas é necessário pensar nisso. Por quê? Quando você fica inadimplente, a primeira coisa que eu vou orientar você a fazer é ligue para o seu gerente. E aí o seu gerente vai ficar extremamente bravo com você. Por quê? Porque ele recebe por metas. E aí, quando ele tem uma carteira, um ponto negativo, fica ruim para ele, porque vai cair a meta dele, de desenvolvimento e produtividade dele no banco. Logo, ele vai começar a te oferecer mais renegociações. Então, ele vai falar assim, não, você está devendo, não tem problema, vou renegociar aqui para você. Vamos colocar uma parcela de R$500 e aumenta mais 5 anos de empréstimo. Você não percebe, porque você está precisando desafogar. Você fala, não, ótimo, vamos lá. Nossa, que gerente maravilhoso. Aí, quando você toma consciência do que você fez, você aumentou, triplicou o valor do seu empréstimo. Muitas vezes, ele aumenta a taxa de juros, e você não percebe, porque você só olha para o valor da sua parcela. E isso faz com que você se sinta injustiçado. Fala, eu estou me sentindo roubado, Bruna. Como que alguém fez isso comigo? Pois é, gente, é na hora do desespero. Por isso que é importante você analisar antes o contrato. Pois bem, falou com o gerente te ofereceu outras formas de empréstimo ou renegociação, aumentando carência, verifique juros, taxa efetiva do contrato e o prazo. Bruna, ele vai manter o meu prazo? Já começamos a ter um ponto positivo, manter o prazo. Agora, como que ele vai manter esse prazo? O que eu sempre oriento? Chora. Pelo quê? Diminuição da taxa de juros. Não importa, ele, mas é o mínimo. Chora, chora, chora. O não, a gente já tem. Então, vamos chorar pelo mínimo. Se ele falar, não consigo, fala, tudo bem. Eu vou procurar em outro banco, porque vai saber se o outro banco me dá uma taxinha melhor. Existe algo que chama portabilidade. E essa portabilidade faz com que aumente a concorrência entre as instituições bancárias. O que isso gera? Gera o quê? Um produto melhor. Gera para você a opção de escolher e não simplesmente ficar na mão do banco que você está devendo. Por isso, o que eu sugiro? Se você tentou diminuir a taxa de juros, mantendo o mesmo prazo, não deu certo, ou tentou pagar à vista com um desconto razoável, não deu certo, vá buscar a portabilidade. Muitas vezes, outros bancos te dão uma taxa de juros menor pelo mesmo prazo, quita esse banco e você fica com a dívida no outro banco. Isso é uma das formas. Outra forma também que eu acho muito interessante, que é arriscado, mas, dependendo da situação, é algo que pode te ajudar. É sempre quando você dá para o banco uma garantia real, o banco diminui o risco dele de não receber. Logo, ele diminui os juros e te torna o contrato um pouco mais flexível, um pouquinho mais, um valor um pouquinho melhor, né, para o cliente. No entanto, é sempre bom ressaltar que você está dando um bem em garantia. Logo, se você ficar inadimplente, você pode perder esse bem. Então, é sempre bom ter uma orientação jurídica. Eu sempre pontuo isso, porque às vezes a gente tem a gente leva muito para a gente o seguinte, eu sei ler, mas você sabe entender o que está escrito? São duas coisas totalmente diferentes. Eu posso saber ler muito bem, mas compreender cada cláusula bancária, cada portaria que o Banco Central coloca referente a tarifa, custos e tudo mais, é muito difícil. Só quem está no dia a dia para entender isso daí. Por isso que é importante você sempre ter um acompanhamento, uma assessoria jurídica para realizar essas renegociações. Eu oriento muito isso para não cair em pegadinha, não se sentir roubado, frustrado ou injustiçado, tá? Então, a primeira dica que eu dou, ligue para o gerente. Se não conseguiu, também você pode tentar o Procon. O Procon também faz essas intermediações e o Serasa também, justamente para tentar renegociar as dívidas. Outro ponto que você falou é na alienação fiduciária, né? Que é quando exatamente você deixa lá o seu bem como garantia. Como negociar melhores taxas depois que você já assinou um contrato? E no caso de inadimplência,
você pode até perder seu bem. Olha, gente, toda vez, por isso que eu falo assim, que é uma estratégia que é necessária uma assessoria jurídica. Toda vez que você dá um bem garantia para o banco, fica muito mais difícil de negociar. Por que o banco fala? Eu tenho um bem, por que eu tenho que negociar com você? E aí ele começa a analisar todo o seu perfil de pagador. O quanto você gira no banco, se você é um bom cliente ou não. É isso que ele observa a priori. Depois disso, ele vai pensar se ele realmente vale a pena te dar uma oportunidade de carência, por exemplo, que aconteceu agora em março, em abril, algumas pessoas não conseguiram, mas em regra era para ter conseguido. Ou, melhor, ele vai conseguir te dar um desconto, ou simplesmente o que eu digo para vocês? Quando você tem uma garantia real, o banco vai dificultar ao máximo para negociar. Verifique se você consegue dinheiro em outro banco para pagar ou fazer a portabilidade, ou mesmo, gente, existe outra dica que eu também dou. Existe algo chamado empréstimo consignado. O empréstimo consignado é um dos juros mais baixos que tem no mercado. Por quê? Porque ele vai direto na fonte, ele vai lá no seu salário e pega 30%, que é o limite máximo do seu salário para pagar o débito. Por isso, os empréstimos são com juros super baixos. Pode ser que você consiga um empréstimo com valor para quitar esse débito e aí fica com juros menor, mas você fica com o empréstimo consignado. Por isso que é importante, novamente, ter uma assessoria para poder estudar qual é o melhor financiamento, empréstimo, alienação, forma de você pagar o seu débito, diminuindo a sua taxa de juros e diminuindo, lógico, o dinheiro que você está desembolsando. Agora, doutora, uma coisa que tem preocupado muito o brasileiro nesse início de ano é o aumento nos aluguéis. Aí o IGPM, a variação chegou aí a 25% no ano, que é altíssimo, a gente pensando que vem do ano de crise, o ano de recessão, o ano de pandemia. Como eu negocio o aluguel com o proprietário do apartamento, da casa ou até do ponto comercial, dos comerciantes aí que tanto sofreram também no tempo da pandemia? Gente, isso é algo assim que eu não posso falar para vocês. O cara tem que aceitar, o locador tem que aceitar. Não, ele não é obrigado a aceitar, a negociar. Mas o que eu sempre falo? Existe um locador e um locatário. Todo mundo precisa de alguma coisa. Eu preciso receber o aluguel e eu preciso locar um espaço. Logo, eu tenho que unir o útil ao agradável. Qual é a forma de você abordar o locador? Eu sempre falo o seguinte, pesquise antes de começar a querer negociar essa não aplicação do IGPM na taxa total, procure outros imóveis do lado. Quanto que está a sala tal, fala, olha, e pegue provas para falar, olha, a sala tal está R$1.000, a outra está 1.100, uma variação, aqui está 900. Eu tenho provas que está esse valor. Ligue para o locador e fala, olha, eu estou com outras salas, já verifiquei o valor, eu não tenho interesse algum de sair do seu aluguel, eu sempre paguei de forma pontual, mas o aumento excessivo de 25% vai impactar muito no meu fluxo de caixa. E o que eu acho que é sempre interessante? Seja transparente. Aprenda a falar que você realmente está passando por necessidade, por impacto econômico e tudo mais. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, você gera empatia pela sua situação. O outro consegue entender. Não precisa inventar nada. Você pode simplesmente falar, olha a economia como é que está. E se a pessoa realmente quiser, eu acho que é justo você mostrar a queda do faturamento. Isso eu fiz muito com negociação do aluguel durante a pandemia. Mostrei mesmo, falei, aqui a queda foi de 45%. Não é por falta que o meu negócio não é viável, é porque eu não podia abrir, por exemplo. O delivery não era o meu foco é aqui é presencial. Tem várias empresas, né, comércios que são assim. Então, o importante é você pesquisar ao redor conjuntos ou imóveis que estejam o mesmo padrão, o mesmo valor, mostrar para ele. Passou isso, fala, tá bom, vamos negociar agora o reajuste. Vamos tentar pegar uma média, nem 25 e nem 10. Vamos pegar a média do mínimo do contrato, por exemplo, da porcentagem do ano passado e a porcentagem desse ano. Vamos fazer uma média e a média a gente aplica. É uma possibilidade de negociar, porque tem que ter um reajuste? Tem. Isso é fato, gente, porque muitas vezes a gente tem a visão que o locador é rico, que o locador não precisa daquele dinheiro. Mas, gente, não sei se vocês lembram, antigamente a moda dos nossos pais, avós, era investir em imóveis para ter aposentadoria. Então, para muitas pessoas, ter aluguel hoje é sinônimo de complementação de renda.
Portanto, a gente não pode julgar que todo mundo é rico e que não precisa. Tem muita gente que vive disso, que se sustenta de aluguel. Por isso que é importante essa negociação e entender quem é o locador e entender quem é o locatário. A melhor sugestão que eu faço é negociar, é expor a vulnerabilidade, tentar diminuir a taxa aplicada. Então, não 25%, vamos colocar 12%, 14%. E também indico mudar o índice de correção do contrato. Todo mundo usa IGPM. Aí você me pergunta, Bruna, isso é um índice oficial de correção? Não, gente, isso daí é um costume que a gente tem que colocar no contrato. Mas o IGPM ele varia de acordo com os commodities e o dólar. Ou seja, o dólar está subindo até não poder mais, o commodity como as questões agrícolas, a soja está super alta, consequentemente vai impactar diretamente na questão do índice do IGPM. Portanto, não é uma base, não é um índice que a gente realmente é utilizado para a questão de aluguel. O mais indicado é INCC ou IPCA. Então, assim, negocie também essa troca do índice de correção no contrato. Eu acho que vale muito a pena porque fica mais justo. Lógico, o locador não é obrigado a aceitar, gente. Mas volto a lhe dizer, é mais prático você mostrar para ele que é interessante ter um locatário que pague pontualmente, que realmente demonstre a situação que está vivendo, que não está mentindo, que está sendo transparente, que está pedindo a ajuda dele para ele também ajudar, para ser ajudado. Isso torna-se algo que as pessoas criam um vínculo de intimidade e, consequentemente, acaba cedendo para o outro esse desconto, essa negociação, essa diminuição de taxa. Isso eu acho que é o primordial nesse momento, porque ingressar com uma ação judicial alegando que houve algo imprevisível, oneroso, não vai simplesmente ser um argumento ao qual o Poder Judiciário vai acatar, porque foi algo acordado entre as partes, onde ambas as partes manifestaram a vontade de assinar aquele contrato e, sim, aceitar o índice aplicado do IGPM. Então, eu não entendo, por exemplo, que poderia caber uma ação revisional de aluguel nesse caso. Então, um negócio aí, e a dica que você dá para o telespectador é negociar. É a única coisa que a gente tem hoje possível, é a negociação. Não existe nenhuma imposição, porque se tratam de partes, né, pessoas que são simplesmente um civis particular, então locador, locatário, o poder público não pode intervir, impor uma lei, não existe isso para falar, você não vai fixar, não existe essa intervenção, tá? Então, a melhor dica que eu dou é, tente negociar, se não der certo, procure o imóvel do lado e mude, por quê? O locador vai ter que procurar pessoas para alocar esse espaço, pagar IPTU, e sinceramente, na situação que a gente está hoje, eu acho que não vale a pena o locador arriscar, por isso que a melhor forma é você conversar. Agora, doutora Bruna, outra coisa que tem preocupado muito a população em geral nesse começo de ano é o aumento dos planos de saúde, que podem chegar aí a 35%, e numa época que a gente vive de pandemia. Quer dizer, seria totalmente essencial para todos nós ter o seu plano de saúde. É necessário, de repente, deixar de pagar alguma coisa para pagar o plano de saúde? Como é que você orienta a população nesse momento? Boa pergunta, hein? Bom, gente, seguinte, eu volto a dizer que é a estratégia do quanto a sua planilha de custo te permite. Hoje, ter plano de saúde está se tornando algo essencial, por quê? Todos os hospitais públicos estão mais do que abarrotados, mais do que o normal, mais do que o nosso histórico, que a gente sempre vê, não tem médico, não tem UTI, não tem absolutamente nada. Agora, a gente não tem simplesmente UTI para ninguém, nem no particular, nem no público. Então, se tornou algo muito essencial por questão de medo. No entanto, gente, se você não conseguir comer, se você não conseguir pagar o básico, que é a sua residência, eu acho que o plano de saúde fica de lado. Mas não, sobrou um tantinho, vamos tentar negociar, não com o plano, porque o plano não negocia. Tentar trocar de plano de saúde, ir para um plano mais barato, pelo menos para custear, né, essa questão do atendimento, do pronto atendimento, para a questão do Covid, se você tiver algum problema, pelo menos para isso, para esse atendimento médico básico, tá? Mas eu sempre oriento, busque um corretor de seguro para você verificar se existe uma possibilidade de troca para algo mais barato. Por quê? Muitas pessoas ficaram super felizes com a ideia de que o ano passado não poderia ser repassado o aumento do plano de saúde para as pessoas. Só que não é que ficou proibido. Então, não é que foi proibido aumentar. Ficou proibido o repasse o ano passado. Esse ano veio o acúmulo do ano passado e o aumento desse ano. Portanto, isso prejudicou demais a população.
Eu acho, aliás, a gente estava até discutindo isso na questão jurídica, de tanta gente que entra com ação contra os planos para tentar essa redução. E aí, volto a lhe dizer, é algo que é demorado, existem várias empresas específicas só para contraplano de saúde, né, o jurídico só contraplano, que simplesmente estão falando, olha, a gente pode tentar uma liminar, mas não existe nada certo. Por quê? Porque é permitido o aumento. Então, infelizmente, o que eu sugiro para vocês é, se não for atrapalhar na questão do seu custo essencial de vida, aí você vai para um plano de saúde ao qual você consiga pagar. E se não for, aumentou demais, procure um corretor e tente trocar o seu plano de saúde, pelo menos para o atendimento básico, para você conseguir, enquanto não acabar esse grande risco da pandemia. Agora, doutora, de repente uma troca, ela pode ser vantajosa, porque pega um preço de tabela e de repente o seu plano já está, né, tendo reajustes e reajustes. Então, pode ser uma solução, uma troca. Sim, sempre é uma solução. Gente, aprende uma coisa, a concorrência faz com que as outras empresas cedam desconto, que não queira te perder. Tem muita gente, muita empresa que precisa lucrar, precisa ter cliente. Então, o que eu sugiro? Pegue um corretor, ele não vai te cobrar para fazer essa pesquisa, esse orçamento. E fala, olha, eu tenho o plano A. O plano A me oferece tudo isso. Eu posso trocar? O que eu vou perder? Vai ter carência? Também tem que ficar esperto nisso, hein? Você vai ter carência ou não. Porque se tiver carência, talvez não compense, dependendo do prazo da carência. Então, sempre busque esclarecer todas as suas dúvidas com um corretor. E aí sim, lógico, foque no preço, mas também foque no atendimento que você precisa. E principalmente se você tem doença pré-existente, que não minta, pelo amor de Deus, para os planos de saúde, porque eles sempre descobrem tudo. E aí, simplesmente, seu plano de saúde, você vai ter pago por algo que não vai poder utilizar por entender que você fraudou o plano de saúde. Então, procure um corretor de plano de saúde, converse com ele e tente fazer essa troca por uma questão de valor e qualidade do serviço também. Agora, indo para outro assunto que nos meses de início de ano nos deixam aí bastante preocupados, é os impostos, né? IPTU, IPVA, impostos que vencem tradicionalmente no começo do ano. O que é melhor? Pagar à vista, se tiver dinheiro, parcelar? O IPTU me parece que se parcela em 12 vezes. O que é melhor fazer nesse momento? Bom, gente, a primeira coisa que eu falo, se você não tem dinheiro para pagar o seu IPVA, ainda que parcelado, você tem que verificar se você tem condições de ter um carro. Todo mundo fala, nossa, Bruna, mas ninguém vive sem carro no Brasil. Não, na realidade, o pensamento é inverso. Hoje existem vários aplicativos que você pode utilizar e você não paga pelo custo efetivo de ter um carro, como manutenção, gasolina, seguro e IPVA. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, não, eu preciso porque eu trabalho com um carro e não tenho nenhuma forma de eu me deslocar sem o meu próprio veículo. Então, eu sugiro o seguinte, se você for pagar à vista, você tem um desconto de 3%. 3%, sinceramente, nem sempre é tão vantajoso. O que eu sugiro? Se você for pagar à vista, é porque você deve ter um dinheiro guardado. Realmente, deixar o dinheiro na aplicação não está rendendo muito. Então, aí eu sugiro você pagar à vista e já tira uma dívida da sua frente. Agora, se você não tem esse dinheiro guardado, eu sugiro você parcelar. Por quê? Porque você não tem juros no parcelamento. Logo, você consegue ter um controle para isso. E, além disso, o Estado de São Paulo, ele permite, eu não sei se outros estados, mas eu sei que aqui o Estado de São Paulo permite o parcelamento e pagamento através do cartão de crédito, o que poderia te dar mais 30 dias, se o seu dependendo do vencimento do seu cartão. Então, também é uma forma de você pensar dentro de uma estratégia do seu fluxo de caixa, uma forma de você pagar e aumentar mais 30 dias para isso. Tá? O IPTU cabe a mesma coisa, parcelamento. Por quê, gente? Acho que as dívidas mais caras que existem, além do cartão de crédito, é dever para o nosso Estado. Aí sim é mais preocupante, porque é uma multa de 20%, a sua dívida, você entra com uma dívida, vai para o Serasa, vai para a questão da dívida ativa, e aí é uma bola de neve, gente, para vocês conseguirem negociar. Então, assim, se realmente você tem esse carro e essa casa, pague bonitinho, parcele o quanto você vai conseguir, parcela no cartão de crédito, dentro de uma questão organizada, e aí sim você consegue sair disso, né? Agora eu vou te dar uma pergunta que fizeram para mim, Guga. E a escola? E a mensalidade escolar? Também é outra preocupação. Nossa Senhora, muita gente veio me perguntar. Material. Exatamente, por quê? As escolas aumentaram a mensalidade. E o ano passado, não sei se vocês lembram, estavam discutindo que eles deviam dar desconto. Por quê? Porque não tem aula presencial, não tem luz, não tem gasto.
Enfim, gente, foi permitido o aumento das mensalidades escolar, novamente. E o que eu vou sugerir para vocês? Se vocês tinham dívidas escolares do ano passado, para você conseguir fazer a matrícula, muitas escolas condicionam você pagar o passado. Mas você não precisa pagar à vista. Você pode fazer um acordo e parcelar esses valores. Então, se você tem esse dinheiro hoje e quer parcelar o passado, ótimo. Segundo ponto, verifique se não existe outra escola do mesmo nível que você gosta, do mesmo estilo na região, para você mudar o seu filho com uma mensalidade mais barata. Isso é uma estratégia, não é algo que os pais gostam de fazer, porque tem uma questão de amiguinhos do filho e tudo mais. Mas, gente, a necessidade faz com que você vá procurar outros lugares, né? E quando você fala em tirar o seu filho, o colégio está perdendo. Logo, volto a dizer, se vocês têm concorrência, você consegue negociar melhor. Então, procure outras escolas, mas fala, olha, o outro colégio está me dando um desconto de R$200. Será que você consegue? Busque, gente. E outra coisa que eu falo para vocês saberem se realmente se o colégio está aumentando para pagar um custo, existe uma coisa chamada planilha de custo. Todas as escolas, quando solicitado pelos pais, que quase nenhum pai solicita, eu posso dizer que 99% dos pais nem sabem que isso existe, pode solicitar para a escola esse plano de custo. Essa planilha vai demonstrar efetivamente qual é o custo que a escola tem e o que justifica o aumento, por exemplo, de 4% na matrícula, na mensalidade escolar. Portanto, aí você consegue discutir, por exemplo, com a escola, fala assim, peraí, mas por que você aumentou 10% se aumentou 4% efetivamente do seu custo? E aí você consegue negociar. E se a escola não conseguir justificar esse aumento e não querer negociar com você, procurar o PROCON, porque o PROCON vai intervir efetivamente nesse caso e eles vão ter que justificar esse aumento. Doutora Bruna, quero agradecer a sua participação nesse Alerj Cidadania de hoje. Muito bom a gente trazer utilidade pública e prestação de serviço para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Este foi mais um Alesp Cidadania. Hoje conversamos aí das despesas de início de ano e como melhor fazer neste momento. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, onde lá você encontra todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!